os slides bonitinhos que eu aprendi a fazer nessa época de pandemia, né? Porque aprendendo a mexer na tecnologia, né? Então tá. Eu comecei com um trecho de um poema meu que se chama Meu Caro Eu, que eu gosto bastante porque é um poema bem pessoal, assim, talvez o mais pessoal que eu já escrevi, e eu gostaria de começar lendo esse trechinho. Depois, mais tarde, se sobrar tempo, a gente pode ler o resto. Você ainda se lembra de como tudo isso começou? Quando você se deitou calada nos braços quentes de um caderno e rabiscou seus primeiros versos. E suspirou assustada ao perceber o que tinha feito, o poder incalculável que tinha acordado dentro de si. Suas próprias palavras, que como uma febre, te consumiram até que você aprendesse a domá-las. Você virou poesia. Eu gosto bastante desse trecho porque ele sintetiza bem o amor que eu tenho e sempre tive pela poesia. Que desde pequena eu sempre gostei de contar histórias e mesmo antes de escrever eu já inventava peças e essas coisas porque eu adorava esse tipo de coisa. E aí e primeiramente, antes mesmo até de começar a escrever, eu também já era muito apaixonada pela leitura. Todo mundo sempre diz que todo escritor começa sempre com um leitor, né? Porque eu me encantei primeiro pelas palavras dos outros para depois poder me encantar pelas minhas. Porque eu precisava dessa bagagem e essa é uma coisa muito fundamental para qualquer tipo de texto, mas principalmente para poesia. Porque poesia tem muito a ver com introspecção e tudo mais. Diferenciando também o poema de poesia, né? O poema é aquela estrutura fixa no caderno, aquelas palavras que a gente escreve, mas a poesia tem a ver muito com o sentimento, o olhar poético que se tem pelas coisas do mundo. Poesia é o que está em volta da gente, tudo é poesia, tudo pode virar poema. A gente só tem que ter o olhar poético para as coisas. E, é claro, eu fui adquirir essas habilidades depois de muito tempo e muita prática. No começo eu escrevia bastante, assim, muito mais do que com uma frequência muito maior do que eu escrevo hoje, porque no começo eu não me sentia muito satisfeita com aquilo que eu produzia. Meus primeiros poemas são coisas que até hoje vão ficar trancadas no fundo de gavetas e Deus me livre alguém ler eles, porque me faltava muito essa maturidade poética, esse olhar, me faltava alguém que pegasse e lapidasse aquilo que eu estava tentando dizer e me mostrasse o jeito de fazer aquilo. Por isso que eu resolvi entrar no grupo da escrita criativa. A gente que participava do grupo da escrita no Centro Shirley Fleck, presencialmente, quando podia, era assim, a gente sentava naquela salinha no fundo do Centro Shirley Fleck, aquela salinha grande, a gente lia vários tipos de coisas. A Soreide trazia livros diferenciados, a gente lia jornal e aprendia a trabalhar com essas coisas e encontrar poética nessas coisas. Esse grupo, claro, foi diminuindo e mudando ao longo do tempo até ficar eu, a Jolise, a Isis e o Nunes, que fomos nós que construímos o livro O Oceano que é em Nós, foi nossa primeira obra, nosso bebezinho, que a gente fez com muito carinho, contando com os meus poemas que eu escrevi desde 2014 e ilustrações deles, que são artistas maravilhosos que eu admiro muito, tanto como artistas como pessoas. Eles são amigos incríveis e muito especiais. Acho que o que um livro une, nada separa, né? Aqui a gente tem uma foto do dia que a gente recebeu os livros impressos, foi muito legal. Aqui com a Renate Del Valles e a Ana do Centro. Soreide, que pegou a gente, um bando de artista louco que atirava para tudo quanto é lado, não sabia muito bem para onde direcionar todo o talento que a gente tinha. Ela pegou a gente, sentou nas cadeirinhas e disse: vamos produzir, pessoal. E foi o que a gente fez, e a gente fez algo maravilhoso, eu diria. A gente foi para rádio, para TV da Universidade Fevale, para TV Vale, fomos convidados para participar da Feira do Livro Municipal de Estância Velha. Então, foi uma coisa muito bacana, sabe, poder fazer parte desse projeto, porque ele abriu portas para mim como escritora que eu jamais imaginava que eu ia conseguir aos meus 17 anos de idade, assim. E foi uma experiência muito bacana, tanto dessa parte para o meu amadurecimento poético, poder expor os meus poemas, porque eu era muito tímida e eu tinha muita vergonha de expor aquilo, porque eu não me achava boa o suficiente lendo
os clássicos da literatura. Eu nunca me via como o tipo de pessoa que chegaria naquele nível. E foi com a Soraed que eu aprendi a desconstruir isso, entender que a minha poesia não precisava ser usar palavras super cultas e tudo mais e falar sobre temas super complexos para ser válida, para ser boa. E foi aí que eu aprendi a enxergar qualidades nos meus poemas e também enxergar também os defeitos e onde eu podia melhorar para conseguir amadurecer poeticamente. Então foi uma experiência incrível fazer parte desse grupo e são memórias que eu vou guardar com muito carinho para sempre. Tá bem, mas voltando um pouco para o lado da poesia. Aprendi no grupo de escrita criativa que não existe exatamente uma fórmula para escrever bons poemas. E, além disso, um questionamento que a gente sempre tinha era o que exatamente é um bom poema, sabe? O que tu pode... Que poema que tu lê e diz, ah, isso é bom, e lê outro, ah, esse aqui é ruim, sabe? A arte, em geral, tem muito a ver com a interpretação. Normalmente, quando tu não gosta de uma obra de arte, não necessariamente quer dizer que ela é ruim. Talvez ela não era para ti. E a arte também serve para causar certo desconforto. Então, não necessariamente porque algo te faz ter um sentimento negativo, significa que ela é ruim. Muito pelo contrário. Grandes escritores são muito bons nessa arte de fazer com que a gente se sinta provocado e desconfortável em certo ponto. Mas tem certas coisas que me ajudaram muito nessa caminhada como escritora de poesia. E a primeira coisa foi a leitura. E quando eu digo leitura, eu não digo exatamente livros e clássicos da literatura e tudo mais. Eu falo de leitura de mundo. Saber olhar pela janela e interpretar as coisas que eu vejo ao meu redor, as minhas relações, conversas, saber absorver tudo aquilo, pensar sobre aquilo e botar no papel. E essa leitura vem, claro, e fica muito mais fácil quando tu tem referências, quando tu lê bastante, precisa ler só os clássicos. Tem muitos canais, por exemplo, no YouTube, que um dos exemplos que eu mais gosto é o Quadro em Branco, que eu tenho consumido bastante ultimamente, que ele fala sobre... Eles tentam interpretar os espaços que a arte deixa para interpretação. Então, é um canal que eu acompanho bastante e ele tem me ajudado, assim, no... Eu tenho pegado muitas referências que eu escuto lá e tentado colocar nos meus poemas. E tem sido uma coisa bem interessante. Eu tenho construído coisas muito boas a partir daquilo. Então, não necessariamente porque tu só lê clássicos da literatura que essas são as melhores referências. Tu tem que saber ver poesia em tudo ao teu redor, basicamente, porque ela tá ali. Tu só tem que aprender a treinar esse teu olhar poético. E é claro que essa bagagem que tu tem literária te ajuda nisso. É quase como uma lente, assim, para enxergar o mundo, tu precisa daquela certa quantidade de leitura prévia para conseguir interpretar, olhar pela janela e enxergar a poesia nas pessoas que estão passando, nos cachorros que estão latindo agora. E isso vem também a partir das reflexões daquilo que tu faz, daquilo que tu lê. Não adianta só observar e continuar passivo. Na verdade, tu tem que sempre buscar pensar e agir a partir dos teus pontos de vista e construir eles a partir... Tu constrói eles a partir daquilo que tu lê e aí tu transforma aquilo para botar para o papel, para botar para o concreto. E o passo final é a produção. Produza e produza bastante. Eu sempre ando com o meu caderninho em mãos, porque nunca se sabe quando uma ideia vai surgir. Ela sempre surge nos momentos mais inesperados. Às vezes eu acordo no meio da noite com uma ideia, pulo da cama e pego o meu caderno que fica ali na minha cabeceira. Então, é uma dica super útil. Sempre andem com um caderninho do lado, ou o bloco de notas do celular. Eu escrevo bastante nele quando eu não estou muito afim de escrever à mão. Mas escrever à mão tem o seu valor, porque tu consegue elaborar muito mais as coisas quando tu dá aquele tempo de traçar as letras e tudo mais. Então, vale muito a pena. E um exercício que eu gosto de fazer bastante é escrever no celular e depois passar limpo para o meu caderno. Também, porque muita coisa acaba mudando, assim, eu penso em palavras diferentes e vou rabiscando, assim, deixa eu ver se eu acho. Meus poemas aqui são basicamente um monte de rabisco, assim, todos grifados, com coisas que eu mudo e tudo mais. Olha só, tem os erros aqui, tudo.
meio desleixado, mas é o jeito que eu me organizo, né? E uma coisa que eu aprendi também foi esse gráfico que eu vi há um tempo atrás na internet, em algum lugar que eu não lembro exatamente como, mas eu decidi reproduzir ele aqui para vocês, porque foi uma coisa que me ajudou bastante, entender como isso funciona. As artísticas em geral, mas na escrita também, e principalmente na poesia, que tem muito a ver com essa coisa de introspecção e sentimento, e elaborar coisas dentro de si para depois colocar no papel. Eu entendi que as tuas habilidades artísticas evoluem na mesma proporção que as tuas habilidades críticas. Ou seja, quando tu escreve, tu tá praticando a tua escrita, mas também tá praticando a tua reflexão sobre aquilo que tu tá escrevendo. Então, quando tu escreve uma vez, tu não tem tanta reflexão, tu não tem um parâmetro para comparar, assim. E à medida que tu vai progredindo, tu vai também treinando teu olhar para perceber erros e tudo mais, e melhorando. Tu vai amadurecendo literariamente, e o teu olhar também vai, o teu senso crítico também vai. Então, se vocês sentirem que não estiverem progredindo, provavelmente é porque o teu olhar crítico tá mais apurado. Não, então, porque assim, é impossível tu regredir na arte, porque uma vez que tu aprende a escrever e tu pega o teu jeito e tu vai criando a tua própria linguagem, tu não tem como desaprender aquilo. Só se tu fica muito tempo assim sem é como se fosse um atleta, sabe? Se um atleta fica um ano, meio ano sem treinar, quando ele voltar a treinar, ele vai ter que correr um pouco atrás, mas o corpo vai conseguir voltar àquele estado muito, muito mais facilmente do que na primeira vez. Então, na escrita não é diferente. Se tu continua praticando numa progressão legal, tu vai seguir, tu vai ir progredindo junto com as suas habilidades críticas, e é por isso que acaba ficando essa ilusão. Então, se vocês sentirem que não estão progredindo, provavelmente é porque suas habilidades críticas estão melhorando em proporção às suas habilidades artísticas. E aí, minha última dica é sempre divulgue aquilo. Uma coisa que a Soreide sempre me dizia é que poemas não servem para muita coisa se eles ficarem guardados numa gaveta. E por mais que tenha alguns ainda que eu ainda tenho certo receio de colocar para o mundo, até porque um poema, depois que passa certo tempo e tu meio que supera aqueles sentimentos e tudo mais, eles acabam meio que perdendo o sentido ou ganhando novos sentidos. Então, às vezes, ler poemas que tu escreveu meses atrás, eu adoro fazer isso, é uma experiência muito boa, porque eu acabo, é como se eu voltasse no tempo e analisasse aquilo com o olhar que eu tenho hoje. E eu sempre acabo aprendendo alguma coisa nova quando eu faço isso. Então, eu recomendo que vocês façam. Tirem os poemas das gavetas e coloquem para fora. Eu tenho 2 exemplos aqui do meu blog, que eu comecei em 2014, que todos os poemas que estão lá estão aqui nesse livro. E hoje em dia ele está meio abandonado, entre aspas, porque eu comecei o Instagram também. Para onde o público assim da minha faixa etária estava, então eu resolvi ir para lá também, tentar. E está sendo uma experiência bem bacana. As minhas fotografias são todas autorais também, eu mesma faço as edições de imagem, então eu agradeço se vocês puderem acompanhar, caso vocês gostem do meu trabalho. E, enfim. Muito obrigada, era isso.